Então vamos lá, começar. Quem sai de casa com um objetivo específico a ser alcançado, tá? É, é... Você já sai de casa sabendo o que tem que fazer? Quem sai de casa já sabendo o objetivo? Uma das coisas que a gente vê nas pessoas que têm sucesso no princípio de modelagem é o seguinte: sucesso são metas, tá? É importante que vocês definam na vida de vocês metas de curto, médio e longo prazo, tá? Para tudo, tanto na parte e todas as áreas, né? Quem tem um treinamento que eu recomendo que vocês façam com o Paulo Vieira, que são de 3 dias, chama-se Método CIS, e ele faz a curva sistêmica de você fazer o trabalho da sua vida em tudo. Então, quem sai com um objetivo específico a ser alcançado, tá? Então, vamos lá. A gente já falou que de criação de riqueza, né? Você nunca alcançará a riqueza sem antes despertar sua consciência. Consciência para a riqueza precisa vir antes da educação para a riqueza. Tomada de consciência é fundamental. Aí eu falo dos segredos do negócio aqui. Autorresponsabilidade, as duas leis. Princípios de riqueza, ser um sucesso, modelagem e contágio social. Quando eu falo de autorresponsabilidade, vocês têm que lembrar o seguinte, cara, é a certeza que eu sou 100% responsável pelos meus resultados. Princípio de riqueza é a questão do que você é rico quando serve as pessoas, ser sucesso, sucesso são metas, eu vou tocar muito nesse ponto aqui, e princípio de riqueza, nesse treinamento, modelagem e contágio social. Modelagem é aprender com quem sabe, contágio social é aquela questão das convivências. Sucesso são metas, ou seja, sucesso é a contínua realização de um objetivo desejado. Primeiro somos um sucesso, depois alcançamos a riqueza. O maior erro das pessoas é as pessoas acharem que a riqueza vai proporcionar a elas serem um sucesso. Não. Você primeiro é um sucesso para depois você alcançar a sua riqueza. Uma coisa fundamental, gente, que eu falo para vocês, que é fundamental que eu ensino, valorize os presentes que são dados de graça. Se vocês forem olhar, as coisas que vocês que têm mais valor, vocês receberam de graça. Valorizem os presentes dados de graça. Sua filha, Antônio Carlos, foi te dada de graça. Seu pai foi te dado de graça. Sua mãe foi te dada de graça. Sua vida você recebeu de graça. A gente tende a valorizar, entrar nesse mundo comercial, né? E achar que as coisas valem são as coisas que precisam ser conquistadas. Valorizem as coisas que são dadas de graça, tá? O maior erro, as pessoas às vezes em busca da riqueza, né, da riqueza financeira, do patrimônio, do dinheiro, se focam muito e esquecem das coisas que são dadas de graça, tá? A vida não é essa a gente é conduzido, né, como robô a ir para um padrão de comportamento humano e de vida que, pelo contrário, não te ensina a valorizar as coisas que você recebe de graça. O nascer do sol, o planeta, a natureza, o lugar você nascer, o ar que você respira, isso tudo é de graça. E observe o seguinte, a gente vive num mundo que se o Estado pudesse cobrar o ar que você respira, ele cobraria, porque eles não têm tecnologia, mas vocês são conduzidos a ficar numa matriz de princípio financeiro que você sempre fica refém. Então, você observa que as coisas que são dadas de graça são as coisas que são talvez mais importantes. Se eu ficar sem ar, eu não vivo. Mas o ar que você respira te foi dado de graça. As condições para você viver foram dadas de graça. Então, a gente fala muito no grupo de empreendedores de como sair da matriz, tá bom? Dessa matriz que se tem. Então, aprenda a valorizar os presentes que são dados de graça. Eu estava comentando com o Renato, que eu estava chamando o Renato para pegar um braço da parte de tecnologia e qual que é o meu propósito? Meu propósito é enriquecer as pessoas dando parte das empresas e dos negócios que a gente tem para as pessoas. E você já vê aí, o Felipe já está conseguindo alcançar a meta. Eu acho que Rafael, esse mês agora de março, Rafa, se fizer, já vai estar
na tua meta, e à medida que a pessoa vai pegando o jeito do negócio, vai desenvolvendo, vai alcançar. Eu falei para o Antônio Carlos que a operação que ele estava pegando, isso precisa discutir, talvez era a operação mais difícil de se cumprir meta por conta dos valores, dos números lá, não sei se você se lembra, Antônio Carlos, que eu tinha te falado isso. Eu sempre tento ser sincero com o grupo de empreendedores, mas a gente tem alguns objetivos para fazer com que o Antônio Carlos chegue, entendeu? Então valorize os presentes que são dados de graça, e a gente está dando oportunidade, querendo ou não, a gente dá um pedaço eu estou dando um pedaço de cada empresa para vocês, e eu quero que vocês sejam um sucesso nisso aí, tá? Então, segredo, caderno de metas, tá? Quando eu falei o seguinte aqui, ó, quem sai de casa com um objetivo a ser alcançado? Escrevam seus objetivos, suas metas, num caderninho de metas. Metas de curto, médio e longo prazo. A diferença de meta é que meta tem data, tá? Então, caderninho de meta. Segredo do caderno de meta. E outra coisa que eu quero dizer, problema te tira do foco. Não foque nos problemas. Lembre que o problema é uma coisa que tira do foco. Eu falo para o pessoal, está perdendo foco. Rafael, você estava conversando comigo agora, um tempo a gente falando no WhatsApp, e você estava se relatando de problema. Lembra que o problema te tira do foco. Você observa o que resolve de fato. Ou você é leal, ou você é desleal, ou você não é. Mas você precisa entender com a pessoa o seguinte, que se a pessoa está falhando e vai deixar um OS na mão e vai fazer com que você sofra, ou que às vezes algum evento não possa ser realizado porque está sendo mandado muito intempestivo, você precisa ser leal com a pessoa e falar a verdade, né? Então, não foca no problema, foca na solução. De tudo aquilo que você falou, o que precisa ser feito para resolver de fato a questão? Você precisa definir uma meta. Oh, cara, eu consigo atender evento desde que você me mande ordem de serviço com 48 horas. Final de semana não conta porque eu não tenho cadeia de fornecedor no final de semana. Não adianta eu chegar para o Antônio Carlos, falar para o Antônio Carlos agora, hoje, sábado à tarde, que o cardápio do DENIT da segunda-feira ele vai fazer tudo diferente. Ele não vai conseguir, ele não tem cadeia de fornecedor para fazer. Então, não foca no problema, a gente é bem tendencioso a ficar observando o problema e não ir no que realmente resolve. Cara, o problema é a mulher, rodar OS. Ó, vou te falar, se você não rodar OS, eu não vou poder atender teu evento com 48 horas. E se ela não rodar o evento, você só dá um susto nela. Às vezes você chega, cara, não posso fazer teu evento. Eu quero ver, quando ela passar aquele susto a primeira vez, ela nunca mais vai deixar. Talvez aquilo que é chato, que ela não goste de fazer, ela passa a fazer. E uma frase importante, Rafael, daquilo que a gente conversou. Sucesso são metas e as pessoas de sucesso aprendam uma coisa. O pobre faz o que gosta. O rico faz o que é preciso ser feito, independente de gostar ou não. Então tu chega assim, make money. Pobre faz o que gosta. Ah, eu não gosto de rodar esse comportamento de pobre. Rico faz o que é preciso ser feito, independente de gostar ou não. Fala isso para ela para você ver se o comportamento dela não muda. Entendeu? Fazer o que gosta é característica de gente pobre. Fazer o que precisa ser feito, que você tem a necessidade de fazer, é uma coisa que você... eu às vezes, você percebe às vezes o constrangimento que alguns têm de falar, ou de enfrentar, ou de cometer fazer algum comentário ou liberar algum colaborador. Faça o que é preciso ser feito para você alcançar a sua meta. E saiba que você não tem responsabilidade sobre a outra pessoa. Então, adquira um caderno de meta, escreva. O que eu quero dizer? Por exemplo, o Felipe, eu não sei se você se lembra, Felipe, talvez você não tenha feito utilizando o caderno,
Mas assim, a gente já vem trabalhando com focos específicos. Por exemplo, o Daniel aí do marketing ainda nem entrou. Vai entrar essa semana, mas a gente já tem um projeto de marketing que está no meu caderno de meta, que é o seguinte: esse projeto de marketing, ele visa a gente alavancar o DENIT no almoço, porque a gente tem a capacidade, o TRF já o almoço já não tem a capacidade de somar mais gente, de botar mais gente para almoçar, mas tecnicamente o DENIT a gente consegue botar mais pessoas, certo? Mas o TRF no almoço não. Mas em contrapartida, o Felipe já está fazendo um trabalho de abrir o café da manhã mais cedo, então ele já conseguiu botar R$ 150 a mais no café. E a gente está fazendo um trabalho com o Renilson, já do padrão do cardápio do Café Colonial, não sei se os empreendedores, já para a galera de confeitaria não ficar solto e melhorar os valores das vendas. Se você for ver, Antônio Carlos, você já está fazendo quase R$ 8.000 na sexta-feira. Entendeu? Se lembra disso ou não? Né? Então, a gente tem também a meta do reajuste. Tem um restaurante de à la carte que ainda não entrou, entendeu? Tem o projeto das marmitas lá embaixo. Então, se a gente focar nos objetivos claros e tirar aquilo que te atrapalha, você vai ver que não é difícil chegar na meta. Mas você, é aquilo que eu te falo, não foca no problema, que o problema te tira do foco. O que eu preciso fazer para chegar? Então, quando eu falo que o problema te tira do foco, uma coisa importante que vocês precisam perceber é o seguinte: se livrem de pessoas problemáticas. Porque essas pessoas te atrapalham de chegar no teu objetivo. Tá? Por duas coisas. Primeiro, você não tem controle sobre as pessoas. Então, você conviver com gente que é problema é mais problema. Então, se livra de gente com problema e escreva um caderno de meta. Agora, lembra o seguinte: meta tem data. Aquilo que não tem data é sonho. Pobre tem sonho, rico tem meta. Tá? Anote metas da semana, as metas de cada dia da semana e da semana anterior. Uma coisa que eu falo se você por algum acaso não conseguiu, por algum motivo, cumprir uma meta da semana, repete essa meta na próxima semana, mas cumpra. Começa a criar essa disciplina, tá? Escreva metas da semana que vem. Então, é importante vocês terem metas escritas e metas predefinidas. Uma coisa que eu acho fundamental nas pessoas de sucesso, gente, é que a galera precisa honestamente escrever isso e ficar focado naquilo. Abre, porque senão você esquece. Entendeu? Luciane, tira do Viva Voz, por favor. Então, vamos lá. Características de pobre e características de rico, tá? Pobre tem sonhos. Rico tem metas. O pobre, ele não tem foco. O rico tem foco, tá? Pobre faz só o que gosta. Olha aí, ó. Pobre faz só o que gosta. Eu adoro vender. Rico faz o que é preciso ser feito, independente de gostar ou não. Tá vendo aí, Rafael? Tá? Pobre desiste com facilidade. Primeira dificuldade, desiste. Segunda dificuldade, desiste. O rico persiste até conseguir. Pobre vitimiza-se com fracasso. Rico, os fracassos são aprendizados, aprende com erros e corrige e prossegue. Uma das características que a gente mais gosta no nosso grupo de empreendedores é pegar gente que já fracassou. Por quê? Porque se aquele fracasso ele de fato aconteceu, ele é importante que você já sabe que aquele erro não vai cometer. É diferente de você pegar uma pessoa que nunca errou, então ela tem muito mais margem de cometer muito mais erros do que uma pessoa que já errou. Então, se vocês perceberem, olharem para a vida de vocês no passado e olhar, vocês vão ver que é o seguinte: até os erros que vocês cometeram, eles são positivos desde que vocês tenham aprendido com eles. Agora, se você errou e continua cometendo os mesmos erros, é um princípio que a gente fala da autorresponsabilidade. Gente, repetição dos mesmos erros é falta de autorresponsabilidade, tá? A pessoa que repete os mesmos erros é falta de autorresponsabilidade. Ela não entende que aquilo
é da responsabilidade dela. É muito comum você olhar um colaborador que repete os mesmos erros, esse colaborador não tem autorresponsabilidade. Eu estava comentando, Antônio Carlos, já indo para um foco mais específico, por exemplo, a gente falando do Fernando, né? Você vê que tudo que a gente bota amor destaca, né? Você vê o seguinte, o que é você estar aberto à consciência do universo e aberto às coisas do universo? Quando você mostrou as fotos lá do prato, do bacalhau que arrebentou, né? O bacalhau a peniche que foi feito, as pizzas, tudo. O que eu e o Marcão já percebemos? Primeiro na parte das pizzas, a gente vê, olha quando a pessoa quando faz aquilo que ela ama, como o trabalho é diferente de fazer, porque precisa ser feito, né? Outra coisa que a gente observou é o seguinte, se você tem uma pessoa que não é perito em massa, tá bom? Que não é perito em massa que não é perito em massa e faz a massa melhor do que o Paulo fez, imagina se a gente botar alguém que tem amor e queira fazer isso. Então, sabe o que eu e o Marcão pensamos? O Marcão já começou a mandar o WhatsApp pro Paulo e falou, ó, Paulo, acorda, porque senão tu vai para fora. Você vê como o processo de evolução é dinâmico. Aquele cara que parou no tempo está morto. Porque os outros vão atrás e engolem. Tá claro isso para vocês ou não? Então, aquele cara que parou no tempo está morto. Os outros vão lá no processo e engolem. Então, outra característica, o pobre vitimiza-se com o fracasso. As pessoas se acham vítima do fracasso. O rico, o fracasso é aprendizado, aprende com os erros, corrige e prossegue. Vou te lembrar da tacinha. Não recebe feedbacks. O rico focado nos feedbacks, recebe feedback. Quando eu vi lá as massas, o jeito que ele mudou a pizza, eu já vejo aquilo como um feedback, entendeu, Antônio Carlos? Pô, a gente já não tem um cara de massa tão bom. A gente pode até buscar um cara de massa. Aí o que você faz? Escreve um caderno de meta. Eu vou procurar alguém que vai me ajudar a melhorar a venda das massas. Não possui, eu vou voltar aqui em um que eu pulei, não possui foco temporal e possui foco temporal. Gente, o que é foco? Foco é você tirar aquilo que te atrapalha. Eu quero chegar na meta de 10 mil no DENIT, dia. Aí vamos supor, Antônio Carlos, a Jéssica todo dia chega para você, Antônio Carlos, cara, aí você fica se distraindo e aquilo que ela está te tirando, te chamando a atenção, não tem nada a ver com a tua meta de 10 mil. Está te tirando do que te atrapalha. Tira do foco. Então, foco é o seguinte, muito mais importante de você saber onde você quer chegar, é você saber o que te atrapalha de chegar lá. Então, sai de gente de problema. Eu não sei se vocês percebem, tem muita gente que vem com você de mimimi no teu ouvido para te tirar do foco. Cara, a minha meta de empreendedor é chegar na meta de 10 mil. O Felipe, eu falei com o Felipe aqui, a gente fez um remanejamento, se lembra, Felipe? Na parte lá, que a gente remanejou estrategicamente umas pessoas, por quê? Porque as pessoas ficavam no mimimi com o Felipe, que tirava o Felipe do foco. E quando a gente fez o trabalho, começamos a cumprir. Outra coisa, a gente tem outras metas de pessoal, não tem, Felipe? De substituição ainda de alguns. Então, a gente está com essa estratégia, a gente vai arrumando e vai fazendo. Mas isso é muito dinâmico. Então, foco é tirar aquilo que te atrapalha. Então, primeira coisa, se livra de gente problemática, entendeu? Se livra de gente que te atrapalha de chegar na tua meta e objetivo. Procure colaboradores, pessoas que agregam valor e somam. Você tem um excelente colaborador. Duas coisas que você precisa fazer, Antônio Carlos. Estabelecer o quesito de meritocracia na sua empresa. Tá? A gente, com o princípio de riqueza de que você é meu sócio, que eu preciso te ajudar, a primeira coisa que fica clara é o seguinte, você tem uma pessoa diferenciada no teu time, que é o Fernando. E o Fernando precisa ser tratado de uma forma diferente. Ele precisa crescer no time.
Se você não receber esse feedback, ele é um cara diferente, e valorizar ele, ele vai ficar com você 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o mercado vai pegar esse cara. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem pena daquele que não quer melhorar, tu só vai ficar com a equipe de medíocre. Percebe isso? Então, você não pode ficar com isso. Você tem que ver, valorizar quem é colaborador, o que vende expertise, que agrega valor, e ao mesmo tempo cortar quem faz simplesmente por fazer. Tá? Será que teu cara de massa não está fazendo simplesmente por fazer? Será que se você não der oportunidade para alguém que queira crescer e queira agregar valor, você não vai ter um resultado ainda mais fantástico ainda? São essas coisas, entendeu? Então você sempre tem que estar de antena ligada, tá? Pobre, tenta apenas uma vez e nem se esforça muito. Cara, eu tentei, já vou desistir. Tenta 1, 2, 3, inúmeras vezes e nunca desiste, tá? 3 coisas que as pessoas de sucesso têm. Foco, observa aqui, ó, hábitos e aprendizagem, tá? Hábitos. As pessoas ricas não perdem tempo vendo os outros. Não focam nos outros. Eu adoro o Marcos Trombeta quando eu faço treinamento, todo mundo fica vendo o Marcos Trombeta ganhar dinheiro, aí ele fica falando, e o carro que eu comprei, tá de bom grado para você, meu vizinho? Porque o vizinho ficou olhando ele trocar de carro e ele fica ganhando dinheiro. Enquanto o vizinho está olhando para ele, ele está olhando para... O Marcos Trombeta está olhando para ele e está empreendendo. E o vizinho só olhando ele enriquecer. Então, o pobre ele tem a tendência de observar os outros. As pessoas com tendência para riqueza, elas focam em si. Tá? Então, uma das coisas de hábitos. Pobre assiste novela, televisão, fica na rede social, Facebook, Instagram, entendeu? Rico nem sabe que isso existe. E, gente, rede social hoje é um dos cânceres que você tem para processo de riqueza. Só para você ter uma noção, Miss Lane, você vê que a gente fala de hábitos, a gente deu uma oportunidade para a Rogéria de contratar uma pessoa para nos ajudar no processo de organização com as pastas. O Tadeu pegou essa, eu não me lembro qual era essa menina. Essa menina foi lá para fazer esse trabalho de organização. Ela ficou o dia todo na empresa no Facebook. E o Tadeu viu. Aí a gente chegou e falou, cara, observação, feedback. Recebemos feedback de 2 pessoas. Primeiro da Rogéria, que não tem o comando, o pulso, não sabe passar metas claras e objetivos. Não sabe. Você não vai cobrar uma coisa que uma pessoa não sabe. Tá? E segundo, que a outra característica de não quer servir, que é, tô aqui ganhando meu dinheiro aqui, vou ficar quieto aqui fazendo. Entendeu? Então, outra coisa, pobre vende tempo, gente, empregado vende tempo. Pobre vende tempo. Já viu um empregado que está ali com o rodo? O chefe some, ele encosta o rodo e vai conversar? Pobre. O rico vende expertise, é focado naquilo ali. Vocês podem ter um puta colaborador mesmo passando pano de chão. Isso é uma característica, tá? Isso é uma característica. O pobre quer aparecer ser o melhor, é o bonzão. Nossa, eu pego o urso, Marcão, chego para os cozinheiros lá, você vai ensinar a usar forno combinado, Antônio Carlos? O cara chega, não, já sei mexer com isso. Já? E por que não usou antes? E o cara fica, sabe tudo, tá? Rico, quando percebe que é o melhor da classe, muda de classe. O rico ele não se conforma em ficar, quando ele percebe que ele está numa classe muito boa e ele é o melhor daquela classe, ele busca uma classe melhor. Tá? Aquilo que eu falei, perde tempo observando os outros, focado nele, sabe que só tem controle sobre a sua vida, não observa os outros, a não ser que seja para o seu crescimento. Mesmo do buraco não muda seu estado, fica em zona de conforto. Característica de gente pobre. Não aceita sua pobreza e busca mudanças, não fica em zona de conforto. Gente, Paulo Vieira tem uma frase que é fantástica, ele fala, zona de conforto é uma mentira que tem data e hora para acabar. Zona de conforto é uma mentira que tem data e hora para acabar. Quem está em zona de conforto pode ficar tranquilo que chega um dia e ela acaba. Característica de gente pobre não gosta de mudança, característica de gente rica sabe que mudança é evolução. Primeira coisa, quem não quer mudar,
nunca vai ter prosperidade na vida, porque mudança é evolução. Se a gente não mudar, se a gente não evoluir, a gente estava andando de cavalo até hoje, tá? Característica: preocupado com seus direitos trabalhistas, aposentadoria e perdas de benefício. Faz economia, gera renda passiva, planeja seu futuro e empreende. Característica de gente rica. As pessoas não perceberam hoje no cenário que a gente tem 14 milhões de desempregados e que esse número de 14 milhões de desempregados ele vai permanecer com a tendência de aumentar. Por quê? Porque muitas atividades elas estão sendo substituídas por máquinas. Eu me lembro, eu não sei quem se lembra, a Justiça do Trabalho, uns 10, 15 anos atrás, bateu pesado nos plantadores, no pessoal da cana-de-açúcar, com os boia-frias. Tinha fiscalização de trabalho escravo, tinha fiscalização. O que é que aconteceu? Os caras encheram tanto o saco nisso que hoje o processo se mecanizou. Aquela quantidade de boia fria que tinha no Nordeste, em São Paulo, cortando cana, aquilo foi tudo substituído por máquina. A tecnologia foi barateando os custos das máquinas. No início, as máquinas eram muito caras, poucos tinham recursos para comprar. Mas depois as máquinas foram barateando e as máquinas foram aumentando sua capacidade produtiva, que o processo foi sendo substituído por máquina. Hoje, no Brasil, acho que quase toda a colheita de cana-de-açúcar é mecanizada. Ou seja, o que faz com aquele boia fria? Aquele boia fria, ele vai fazer lá um teste no Detran e vai tirar uma habilitação de motorista para dirigir um carro, um caminhão, qualquer coisa. O preço do motorista que tem, vai começar a ter mais motorista no mercado. Aí o que ocorre? O salário de motorista cai. Aquele motorista de caminhão que ganhava 3 mil, passa a ganhar 2.500, porque você tem muita oferta. Vocês precisam entender uma coisa que é fundamental. No princípio de riqueza, você precisa saber se aquilo que você faz é fácil de ser substituído. Eu dou um exemplo que é muito importante. Numa fábrica, eu dei esse exemplo para algum, mas vamos pegar uma fábrica de roupas, tá? De camisa, tá? Uma polo da vida. A pessoa que prega o botão de uma camisa polo, ela é fácil ou não de ser substituída? Hein? Vamos lá. É fácil. É fácil, né? Então, se essa pessoa é o melhor pregador de botão da fábrica da Polo, beleza? Ela chega lá, o Antônio Carlos é o dono da fábrica e vem e pede o aumento para o Antônio Carlos. Olha, senhor Antônio Carlos, eu sou o melhor pregador de botão, eu nunca faltei na empresa, eu sempre cheguei às 7 e sempre saí no horário, nunca faltei, estou na empresa há 10 anos, eu quero que o senhor dobre o meu salário. O Antônio Carlos vai dobrar? Dobra, Antônio Carlos. Oi? Não. Tá mudando, hein, Antônio Carlos? Que eu acho que antes de entrar na empresa você dobraria. Mas por que o Antônio Carlos não vai dobrar? Porque ele sabe que ele pode pegar uma pessoa, se ele tiver 30% de produção, ele vai pegar uma outra pessoa, ou pode contratar 2 para fazer o serviço daquela pessoa. Mas e a pessoa que faz o designer? Se essa pessoa que faz o design chega e fala assim, ó, Antônio Carlos, é o seguinte, se você não dobrar o meu salário, eu não sei o que vai ser da coleção do ano que vem. O Antônio Carlos, como empresário, vai falar, cara, esse cara só faz subir minhas vendas, eu estou tendo um crescimento na minha fábrica de 15% ao ano, ou 10% ao ano. Ele vai começar a dosar o risco. Então, vocês precisam perceber no mercado se aquilo que você faz é fácil de ser substituído. Então, por isso que eu falo para vocês, todos esses treinamentos buscam em vocês se tornarem peritos. Eu não falo só de empreendimento, de empreender, eu falo de ser perito em gestão e de ser perito naquilo que vocês vão ser treinados com a gente a fazer. Perito em alimentação. Por que a gente tirou o conceito de chefe na empresa, no ramo de atividade? Porque a primeira pessoa que ela não sabia de tudo. Não sabia da área de salada, de sobremesa, de
de parte de carnes e de guarnição. Ela não tinha o domínio do todo. E segundo, que ela não conseguia ser uma máquina 24 horas presente. Então a gente começou a trabalhar nos conceitos de propósito, porque o propósito é fundamental. Você explica a pessoa para trabalhar no propósito e começamos a atribuir as funções certinhas, tá? Então, voltando, a gente fala que uma pessoa de sucesso, ela tem foco, ela tem hábito, os hábitos estão aqui. Saber que tudo muda é um hábito de rico, que as coisas são dinâmicas. Então vocês têm que saber que hoje a gente está na cadeia de restaurante, pode ser que amanhã a gente tenha que mudar dentro do nosso segmento de alimentação. A mudança é fundamental. Eu posso até dizer uma coisa, assim, eu não sei o quanto isso não interferiu, ou interferiu, Antônio Carlos, no negócio lá farmacêutico de vocês, mas você vê o seguinte, a resistência do seu pai à mudança, quanto custou. Entendeu? De não querer mudar, querer ficar sempre naquele modus operandi de trabalhar. Então é um hábito que faz com que um hábito de característica. Gente, eu estou falando de um conjunto de hábitos. Às vezes você tem características de rico e às vezes você tem características de pobre. O que é que vai definir se você é rico ou se você é pobre? Soma os teus hábitos de pobre e soma os teus hábitos de rico. Se você tiver mais hábitos de rico do que hábitos de pobre, você vai ser rico. Você vai estar. Se você tiver mais hábitos de pobre, você vai ser pobre. Se você identificar quais hábitos que você tem, observe os hábitos que são de pobre e mude. Que você vai ser rico mais rápido. Você vai chegar no processo de riqueza mais rápido, tá? Então, aprendizagem. Estudo é fundamental, pobre não estuda. Rico estuda. Eu falo que o povo me odeia, quer me dar porrada, quando eu falo que pobre é arrogante. O cara sabe que não sabe e não faz nada para mudar a situação dele. Isso é arrogância. O humilde tem consciência de suas limitações, estuda ou contrata um perito, tá? Por exemplo, eu não tenho interesse em aprender relógio de ponto. Contratei o Renato para isso. O Renato é meu perito em sistema de relógio de ponto, tá? Não investe em sua educação. Investe pelo menos 10% em sua educação. Galera, isso é real. Eu falei para o Tadeu, aconteceu já com colaboradores anteriores à empresa. É muito comum. O nosso crescimento, geralmente, quando vocês saem de uma empresa para outra, vamos supor, vou dar o exemplo do Tadeu. O Tadeu saiu de uma operação do Parquinho, que é uma operação menor, para a operação do Alha, que é maior. Quando o Tadeu foi para essa operação, o fixo dele dobrou. O fixo do Tadeu dobrou. Ele já dobrou, com a possibilidade de conseguir um variável que dobra esse fixo. Tá bom? Então vamos supor, o Tadeu entrou com X de fixo, empreendeu, trabalhou, aí cresceu, veio o Rafael, assumiu o Tadeu e o Tadeu foi para o Alha. Puf. Aí o Tadeu já foi para 2x de fixo. Tá bom? Com possibilidade de ganhar mais 2x. Então, tecnicamente, se o Rafael não cumprir a meta e o Tadeu cumprir a meta, o Tadeu ganha 4 vezes mais que o Rafael. Vamos fazendo esdrúxulo lá na frente, tá? Ele pode ganhar 4 vezes mais. Entendeu? Então, o que eu falo para as pessoas? Observem isso aqui no trabalho. Você concorda que quando eu convidei o Tadeu estava com X? Aí eu chamo o Tadeu para um desafio maior, para ele ganhar 2x. E falo para ele, Tadeu, você precisa investir pelo menos 10% em sua educação. Esses 10% ele não tinha. Percebam isso. Esses 10% ele não tinha, porque 10% de 2x é 0,2x. Se pegar 2x menos 0,2x, o Tadeu continua com 1,8x. Percebe isso? Agora, o que é comum no processo de crescimento e que muitos empreendedores falham à medida que o desafio? O salário do cara vai aumentando, mas ele não pega esse percentual de 10% na educação. Outra coisa, a educação tem a ver com o propósito e com o que ele está fazendo. É uma educação específica, tá claro ou não? Eu não estou pedindo para o Tadeu estudar
uma coisa que não tem. Eu falei para ele, você vai pegar. Olha que proposta bacana que eu falei para ele fazer. Você vai pegar 10% do que você ganha e você vai passar o final de semana com a sua esposa em outros hotéis, ver como é que é o serviço de café da manhã, ver como é que é isso. O Rafael é testemunha. Diga se eu te pedi isso, Rafael. Eu já te pedi para fazer isso? Não. Eu não pedi porque eu sei que a remuneração do Rafael não permite que ele faça. Mas quando eu chamar o Rafael para pegar um desafio, igual o do Tadeu de um hotel maior, eu vou falar, eu vou dobrar a sua remuneração fixa, mas eu quero que a partir de agora você pegue 10% dela e vai conhecer a operação dos outros hotéis. E por que eu faço isso? Porque isso é fundamental para o sucesso da pessoa. Se ele não fizer, ele vai ser engolido pelos gerentes. Eu já tive gente que aconteceu isso, recebeu e só pegou o dinheiro e botava no bolso, só pegou eu fui participar de uma reunião e a gerente simplesmente chegou e falou assim, essa pessoa não me atende, eu quero que troque. E a pessoa teve tempo para chegar e resolver e aprender. As pessoas têm paciência, mas não aconteceu. Aí eu vou explicar para vocês o que acontece, tá? Então, não gosta de mudanças, sabe que mudança é evolução. Lembre que mudança tem muito a ver com o processo de riqueza, tá? Mudança está diretamente, cara. Eu queria que vocês criassem um gatilho mental. A gente pode falar mudança, evolução, mudança, evolução, mudança, evolução, mudança, evolução, mudança, evolução. Quem é resistente à mudança, tá no sal. Outra característica de pobre, pobre inveja os ricos. O rico se modela nos ricos. Você vê as pessoas que querem ser rico, pô, mas o que aquele cara fez? O que eu vou ver? Por que aquele cara conseguiu? Ele admira aquela pessoa pelo que ela faz, tá? O pobre não aceita desafio. Qualquer desafio é grande. Encare desafio, todo desafio é aprendizado, tá? Não se preocupa com o contágio social. Pobre não se preocupa com os amigos. Acha que ele não é influenciado pelos amigos, fica com a galera da geral lá, vamos dizer, e acha que está tudo bom. O rico é focado no contágio social, sabe que é a média das 5 a 7 pessoas que mais convive. Aí termina naquele ditado lá, sardinha com sardinha, tubarão com tubarão. Tá? São essas coisas que eu quero passar para vocês com relação à aprendizagem. Tá? Caminho do sucesso mental e diagrama das pessoas com características de pobreza e das pessoas com riqueza. Olha aqui, Rafael, a tacinha que eu te falo. Você está achando que vai chegar no iFood de primeira, na tua meta? Tá vendo aqui? Pobre, velho, tenta uma vez, aí já quer desistir. Aí você tenta uma vez com a vending machine e já quer desistir. Percebe esse diagrama mental que você tem? Ó o rico. Porra, tentei com a vending machine disso. Aí o cara vai pensar, pô, mas será que não é o produto? Por que é a vending machine? Será que não é o produto? Muda o produto. Ah, cara, eu vou botar mais Coca-Cola, vou diminuir, vou mexer no preço. Você tá entendendo? Você vai persistindo em cima daquilo ali até chegar na taça. A galera tenta uma vez só e acha que é assim. Ah, quem dera que fosse assim. Tá? Então, o iFood é a mesma coisa. Ô, chefe, mas deixa eu te falar. Eu não queria desistir da venda de forma alguma. Eu queria mudar ela de ponto por conta da conveniência. É uma forma de ajuste da mesma forma. Eu poderia administrar a vending machine do mesmo jeito, mas, por exemplo, ela no DENIT, passando 2.000 funcionários todo dia por ela, entende? Sendo que no mesmo lugar eu vou ter um caixa para atender a galera do hotel que vai estar aqui. Então, eu pedi para mudar porque eu não vejo sentido em ter uma coisa automática ali se eu vou ter um funcionário para atender e vender o mesmo produto. Entende? Eu queria só deslocar ela de lugar, não acabar com ela. Deixa eu te falar uma coisa. 2% pensa, 3% acha que pensa, 95% morre na merda sem pensar. Sim. Você não tem um funcionário lá full time. Um dia é feito de 24 horas. Você tem um funcionário atendendo um período específico da sua operação nas vendas. Sim.
Você vai aplicar o tempo, a escala desse funcionário, você vai aplicar Pareto. Porra, 80% das minhas vendas ocorrem num turno. Qual é esse turno? Nesse turno que 80% das suas vendas ocorrem, você tem aquele colaborador fazendo a venda. Perfeito? Sim. Nos 20% do tempo que são as outras, vamos supor, 14 horas restantes, que é a madrugada e amanhã, enquanto você tem café, você tem a vende fazendo isso para você. O que você precisa entender é o seguinte, quanto a vende vai te dar de receita, perfeito? Quanto a vende vai te dar de receita para cobrir, mas que você tenha uma receita dormindo. Porque da estrutura que você está montando, você precisa que sempre uma pessoa faça esse trabalho por você. Uhum. Mas o que acontece? A Cris tá sem vende machines, né? Ela não quer fornecer mais nenhuma pra gente, porque a gente paga barato. Eu negociei barato com ela. Uhum. E assim, eu acho que a gente pode otimizar se eu levar para outro lugar que se circula mais gente. Entende? Você tecnicamente pode devolver, mas a questão que eu volto é a questão do foco, tá? Sim. Quando a gente abriu o projeto das Vending Machines, a gente abriu o projeto das Vending Machines com o quesito a gente ser um perito em Vending Machine e que a gente ia conversar com o cara lá de São Paulo que faz Vending Machine para a gente até poder ter esse produto na nossa atividade de alimentação, ser um braço da empresa. Observa o quanto você já perdeu o foco. Você já esqueceu isso. Não esqueci não, pai. Esqueceu, filho. Não esqueci, papai. Se você não vai estar com isso, se você não vai estar com essas máquinas, trabalhando com essas máquinas, se você não tem um caderno, observa o seguinte, vocês precisam entender que no processo de riqueza, vamos supor, Rafael, você está focado na meta de 100 mil do parquinho, que é o que vai te chegar no variável, beleza? Sim. Só que eu já volto a falar isso. Em cima da capacidade que vocês têm, esse variável, daqui a pouco o parquinho vai ficar pequeno para você. O go-in, certo? Eu posso falar, Rafael, vamos começar a criar os produtos de vending machine e vamos botar as vending machines não no restaurante do Denit. Vamos botar as vending machines no corredor. Percebe? Porque era no corredor. Eu estava pensando no corredor. Nos corredores, no TRF, tudo. Então, você já cria um outro produto, que te permita fazer o que você precisa fazer. Isso, mas é esse meu pensamento. É deixar no corredor do DENIT e do TRF. Eu quero fazer isso com elas. Entendeu? Mas você quer fazer quando? Ué, eu quero fazer, eu te perguntei, você falou que não, eu segurei, eu quero fazer ontem. Eu boto ela no carro. Gente, olha só, presta atenção, ele quer pegar a vending machine que tá lá do coisa e levar. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Foco, você tem que ter um planejamento de meta do que você vai fazer. E olha só, sonho, tá? Diferenciação de sonho e meta. Você nitidamente, Rafael, você vê que você não tem um planejamento de uma sequência. Você vai ficar... Não, não, que não, macho. Presta atenção. Você vai ficar perito. Eu não vou discutir muito, porque senão eu vou segurar o treinamento, mas você vai ficar perito nas máquinas. Depois você ficar perito nas máquinas. E é o seguinte, imagina eu deixar essas máquinas lá no DENIT, essa máquina dá um problema. Você vai se deslocar de Taguatinga para o DENIT para fazer uma coisa. Você tem que ficar perito lá, vai conhecer do hardware, qual é o melhor hardware de cédula, qual é a melhor máquina do mecanismo, qual é o melhor sistema de moedeiro, qual é a melhor coisa. Depois que você ficar perito nisso, ou seja, que sentando, dominando a parada, aí a gente abre essa ponta de negócio. Tá. Não é assim, porque eu botei, eu vou levar e vai vender. Entendeu? É isso que precisa entender, tá bom? Vamos lá. Pobre com oportunidade. O que eu quero dizer? O Psico-Cybernetics é isso. Nós somos seres de hábitos, tá? Isso é muito comum na empresa e, Antônio Carlos, você vai ver com a cadeia de cozinha, você vai ver com a sua técnica lá que você tem de nutrição, você vai ver com as pessoas que trabalham, isso é fundamental, tá bom? Observa o seguinte, o cara ele começa a ganhar R$1.000, chão de fábrica da operação nossa, beleza?
Ele começa a ganhar R$ 1.000, beleza? Aí você chama o cara, que nem o Fernando. Muito provavelmente o Fernando vai chegar nessa cadeia de 2.000. Eu queria que o Fernando tivesse aqui no treinamento, ele não tá. Eu vou mandar a gravação. Aí ele chega na cadeia de 2.000, tá bom? Eu mandei o link para ele, tá? Ele chegou na cadeia de 2.000. Peraí, Antônio Carlos, você quer falar uma coisa aí? Você mandou o link agora para a segunda parte da reunião, porque ele estava tentando acessar o link antigo. A hora que começou, até te mandei uma mensagem. É para mandar esse link aqui, mas eu mandei para ele aqui o link novo. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Mandei o mesmo link, tá? Então, aí ele chega no salário de R$ 2.000, beleza? Mas o que ocorre? Você é o que você pensa. Ele continua com a mentalidade e o pensamento do salário dos caras de R$ 1.000. Ele continua sentando e convivendo com os caras de R$ 1.000. Ele continua agindo, se comportando com a família nos caras de R$ 1.000. Ele continua com os mesmos hábitos dos caras de R$ 1.000. Aí o que acontece com o cara? O universo leva ele para R$ 1.000. Gente, esse é o maior erro no princípio de riqueza que eu vejo as pessoas. As pessoas começam a ganhar mais, mas elas só apenas ganham mais, mas não mudam a mentalidade para ganhar mais. Tá? O que a gente trabalha no princípio de riqueza? O rico com as oportunidades e o feedback. Ele começa aqui, vai para cá. Só que quando ele chega no 2.000, ele tem que conviver com os caras de 4. O contágio social dele muda, a convivência dele muda, os estudos dele mudam, a visão dele muda, o que ele estudava muda, aí ele veio para 4. Quando ele chega em 4, ele vai para o 8 e vai assim. É totalmente diferente. Se vocês chegam e têm uma promoção e continuam com os mesmos hábitos, vocês vão voltar para aquela situação. Isso aí tem a ver com psicocibernéticos. Nós somos programados para sempre terem os mesmos resultados. Se você é uma pessoa... Mislaine, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Eu sei que você sempre ficou na remuneração entre 1.500 e... Vamos supor, entre 1.800 e 2.500 reais. É a sua média de vida. Certo? Você precisa entender que quando você estava nos 2.500 lá, você só foi uma pessoa que estava ganhando mais, mas estava com a mesma mentalidade de riqueza de 1.700. Chega no momento que para você com a sua mentalidade, para 1.700, você pode até ser barato. Mas para essa mentalidade que você tem, você ganhar 2.500, 3.000, você já possa começar a ficar caro e você acha no mercado gente com uma mentalidade, com mindset para riqueza melhor do que o seu. Você percebe isso? Então, aí Sim. Você sempre está sendo nivelada para aquele valor daquela faixa salarial. Tá claro isso? Então, à medida que vocês forem ganhando mais, vocês têm que ir mudando essa mentalidade da prosperidade e da riqueza. Senão, você nunca vai chegando mais. E observa uma coisa importante, tá? Deixa eu falar uma coisa importante, tá? A empresa ela consegue fazer isso num tempo muito menor, tá? Mas observa uma coisa. Se você fizer cada salto desse em 2 anos, 2 anos, a gente consegue muito menos tempo, tá? 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Percebam isso. Se você for pegar, vou dar o exemplo do Tadeu, tá? Tadeu foi daqui para cá em 3 meses. Se ele seguir as coisas tecnicamente que a gente fala com as metas, ele já vem para cá em mais ou menos 6 meses. Em menos de 1 ano, o cara saiu daqui para cá. Se surgir uma oportunidade e o cara entender o conceito, ele vem para cá em 1 ano e 1 ano e pouco. Eu tive uma proposta em São Paulo para essa remuneração, eu já falei para vocês.
E eu não tinha absolutamente ninguém no meu grupo de empreendedores para tocar isso. Agora, gente, para estar aqui é pau. Tem que dominar, é pau, tem que dominar um monte de coisa, mas é pau, mas trabalha, mas Cara, aqui já é a classe A da sociedade. Percebam isso. Já é a classe A da sociedade. Tá bom? Então vamos lá, lei do pensamento, tá? Eu vou fazer uma revisão. Você tem o corpo, o cérebro pertence ao corpo, o monitor é o hardware, é o cérebro, as imagens são da mente, tá? Você tem a mente, o cérebro acessa a mente, mas o cérebro não é a mente, o cérebro está no corpo, tá? Então existe algo mais que vocês sabem que são nós somos feitos de átomos, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Eu quero que vocês entendam que vocês são feitos de corpo, mente e eu. Revisão da aula anterior, tranquilo? Então, a quem pertence isso, eu já falo. Os pensamentos pertencem ao mundo mental. Então, a única coisa que diferencia um animal, um humano de um animal, é sua mente. O resto encontramos num cavalo e num porco. A única coisa que diferencia vocês de um animal é a mente que vocês têm. O resto se encontra num cavalo e num porco. Tá bom? Percebam isso, tá? Então, pensamento é energia e é energia lançada no universo. Vocês precisam entender isso. Pensamento é uma energia e é uma energia que você lança para o universo. A coisa fundamental na lei do pensamento é o seguinte: você é aquilo que você pensa. Então, essa energia na qual você pensa, você manda para o universo e o universo te devolve essa mesma energia que você pensa. Tá bom? Então, você se torna aquilo que você pensa. Tem uma frase que eu adoro do Henry Ford, que ele fala o seguinte: meu filho fez uma pergunta para mim maravilhosa. Papai, é verdade que os coreanos são mais inteligentes que os brasileiros? Os asiáticos? Aí eu falei, bem, Dani, se você achar que é verdade, você está certo. Se você achar que não é verdade, você também está certo. O que você precisa entender é o que você pensa se os asiáticos são mais inteligentes que você ou não. Se você acreditar que eles são, você está certo. Se você acreditar que eles não são, você também está certo. Percebam, você precisa entender que você é o que você pensa. Se você acreditar que o asiático é mais inteligente que você está certo. Se você não acreditar que o asiático é mais inteligente que você também está certo. Então o Henry Ford tem uma frase que eu acho fantástica. Se você acha que você pode ou você acha que você não pode, você está certo. Porque você é o que você pensa. Percebeu a profundidade disso aí? Tá claro para vocês? Dá joinha aí que eu estou deixando. Então, meu filho chegou para mim e falou: os asiáticos são mais inteligentes que a gente brasileiro, papai. Eu falei: se você achar que são, você está certo. Se você achar que não são, você também está certo. Você prefere achar o quê? Aí ele: não, eu prefiro achar que eu sou mais inteligente que eles. Então tu tá certo. Agora, se tu pensar que eles são mais inteligentes do que você também está certo. Olha a programação que os americanos botam na gente, tá? O domínio da televisão. Que a gente é paizinho. Perceberam isso? E que a América é o país poderoso. Concorda ou não? Aí as pessoas acreditam, estão certas. O Brasil só vai se tornar uma grande nação quando os brasileiros perceberem que eles são um grande povo. Mas o que vocês acham que vocês são? Povinho de merda. Então vocês estão certos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Observe isso que eu estou querendo dizer. Ah, paizinho de merda, olha o povinho que botou aqui. País tem tudo, mas olha o povinho que botou aqui. Tá certo. Então, enquanto você pensar assim, você sempre vai ser um povinho de merda e vai fazer parte dessa rede social de nego merda. Tá claro isso para vocês? Então, o pensamento é uma energia. Então, a energia que você vibra, você recebe do universo. Se você acredita
que o Brasil é um país tupiniquim, você está certo. Se você acredita que o Brasil não é um país tupiniquim, você também está certo. Agora eu vou dizer algumas coisas fantásticas no Brasil. Eu nunca vi prender tanta gente quanto está prendendo, nem nos Estados Unidos. Eu já viajei em 5 continentes. Corrupção existe em todo lugar do mundo. Aqui não é novidade, só que o pessoal acha que o problema do Brasil é só a corrupção. Que decepção. O problema do Brasil é o tamanho do Estado. A corrupção existe porque a gente tem um Estado gigante, tá? Então vamos lá. O progresso de um indivíduo é definido pelo estado da sua mente, a saúde mental desse indivíduo, tá? O estado da sua mente, tá bom? Então, observar o estado predominante da mente do indivíduo, esse é o segredo. Então, gente, você está com um colaborador. Fernandão, deixa eu falar para você. Sabe por que eu te amo, Fernandão, que você entrou? Cadê o Fernando aqui? Fernando entrou e saiu. Cadê o Fernando? Eu adoro o Fernando porque tudo vai dar certo, cara. Já deu certo. O Fernando é o cara que chega para mim, chefe, já deu certo. Eu prefiro muito mais um cara com essa mente do que o cara aí, faz isso não que vai dar errado. Não, chefe, faz isso não que vai mudar o formato da pizza, vai dar errado. Vai fazer isso, vai dar errado. Então, essa vibração mental vocês têm que buscar na equipe de vocês. Vocês que lideram. Vocês preferem estar com gente que acha que tudo vai dar certo ou que tudo vai dar errado? Eu não estou falando de você ser imprudente, tá? Eu não estou falando de você chegar e simplesmente não comprar fruta nenhuma, não comprar legume nenhum, não chegar cedo para trabalhar, porque esse é um mundo de ação, tá? Não faz absolutamente nada e só mentaliza achando que vai dar certo e achar que vai dar certo. Isso aí é loucura, é devaneio. Mas eu estou falando, se você está trabalhando, está se esforçando e está se dedicando e acha que não vai dar certo, aí é um problema do estado da saúde da sua mente. Por exemplo, Antônio Carlos, você se cobra muito, perfeito? Você se cobra muito, mas se cobra imaginando e mentalizando que vai dar certo. Não que você não está conseguindo. Constantemente você fala, não, chefe, eu não estou conseguindo, isso não é para mim. Se não é para os seus objetivos, por algumas questões de valor que te conflitam, é uma coisa, você está certo. A empresa não está certa e você está errado. Entendeu? Gente, estão me ouvindo aí? Dá um sinal. Beleza? Que congelou a imagem aqui. Então, você é aquilo que você pensa. Agora, se você está trabalhando, se esforçando, pegando o batidão que você está pegando e você achar que não vai dar certo, é a saúde da sua mente, observar. Então, observar o estado predominante da mente do indivíduo. Observar a mentalidade. Mentalidade é o que a gente chama de mindset. Entendeu? Então, observem as faculdades mentais das pessoas, tá? Percepção, vontade, imaginação, memória, razão, intuição. A gente tem as faculdades, essas 6 faculdades mentais, tá? Eu trabalho no processo com os empreendedores de desenvolver essas faculdades mentais, entendeu? Aí tem um cara aí, Rafael, que está do seu lado, que é um cara fantástico, você tem que botar no grupo de empreendedores. É um cara que tem tudo para crescer na empresa. Eu tenho conversado muito com ele, chefe, sobre isso. Botar ele que nem o Fernando tá. Ele é um cara que tem tudo para chegar longe na empresa. Vocês têm que começar a tratar com diferença as pessoas que são diferentes. Viu, Jefferson? Então, vocês têm que começar a valorizar isso, tá? Então, eu já trabalho muito essas 6 faculdades mentais. Percepção, vontade, imaginação, memória, razão e intuição. Tá? Então, olha só uma coisa importante. Pensamento gera sentimento. Pensamento gera sentimento. E sentimento gera ação. E ação gera resultado. Tá bom? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera o resultado. Não adianta você pensar e sentir se você não agir. Tá vendo o agir aqui? Tem poder quem age. Tem poder quem age. Quem não age não alcança os resultados. A pessoa que quer emagrecer 10 quilos e não vai lá fazer uma queima calórica, não vai emagrecer os 10 quilos. Tem poder quem age. Tá bom?
Agora a gente vai para a parte top das galáxias que eu falo para vocês observarem os resultados. Eu vou dar para vocês aqui fazer uma pausazinha, só um pouquinho. Fazer uma pausa. Eu falo para vocês, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá um sinalzinho. Quando eu falo que você é o que você pensa, eu quero que vocês vejam isso aqui. Tá todo mundo vendo a imagem da tela, da joinha? Você tem a mente, que a mente são as imagens, os pensamentos, lembra? E o corpo, tá? Eu quero que vocês entendam esse desenho como o desenho da mente, é só figurativo, tá bom? Eu vou explicar por que vocês são o que vocês pensam. Vou explicar fisicamente o X da questão aí. E vou explicar como vocês são ignorantes vão começar a ficar conscientes da questão da educação dos filhos e daquela parte da vida de Maria que eu falei para vocês. Você tem o hardware, que eu já falei, que é o cérebro. A imagem, os coqueiros e essa praia aqui está na mente de vocês, tá? Então, o monitor é o cérebro, a imagem está na mente. O cérebro pertence ao corpo, como eu expliquei na aula, tá? Então, eu quero que vocês entendam a mente de vocês aqui. Ela é dividida em duas partes, tá? Consciente e subconsciente. Ou o que as pessoas chamam de inconsciente. Tá bom? O consciente é o racional. O subconsciente está ao seu lado emocional. Perfeito? O consciente, ele tem o quê? Tem a capacidade de pensar, tem a capacidade de aceitar, aceitar ou rejeitar qualquer informação que chegue até ele, tem a capacidade de imaginar e criar imagens, tá? É o consciente que faz isso. O subconsciente não tem a capacidade de pensar. O subconsciente não pensa, tá? Não sabe o que é real ou imaginação, tá? Não sabe o que é passado ou futuro, para ele tudo é presente. Beleza? Tá bom? Para ele tudo é presente. O que eu quero dizer aqui para vocês? Só para vocês entenderem. O consciente, ele tem a capacidade de pensar. Então, quando vocês estão pensando, desenvolvendo uma solução para atingir a meta de 10 mil, por exemplo, ou o Rafael, a meta dele de 100, ele está usando o consciente para pensar. Ele tem a capacidade de aceitar ou rejeitar qualquer informação que chegue até ele, tem a capacidade de imaginar e criar a imagem. Tudo que está... Observe uma coisa profunda que eu quero que vocês pensem. Tudo que foi criado no mundo antes foi criado na mente humana. Napoleão Hill fala o seguinte: se o que a mente pode... Se a mente tem a capacidade de pensar, então pode ser criado. Tá bom? Aí tem o pessoal me chama de doido, de ET, mas deixa eu sentar a bota com vocês aqui. Tá? Viagem no tempo. Tem a capacidade de criar? Tem a capacidade de imaginar viagem no tempo? Tem. Então existe. Você só não viu, mas existe. Você ainda não viu, mas existe. O homem, antigamente, quando falava que tinha capacidade, se um cara chegasse e falasse há 200 anos atrás que o homem ia voar, o nego ia chamar o cara de doido, não ia? Hoje a gente está voando. Se você pudesse falar de um celular 200 anos atrás, a pessoa ia falar. Tudo que o consciente consegue imaginar pode ser criado. Então ele tem a capacidade de imaginar e criar, tá? O subconsciente não tem a capacidade de pensar. Não sabe o que é real ou imaginação e não sabe o que é passado e futuro. Para ele tudo é presente, tá? Vocês precisam perceber quando vocês estão, à medida que vocês vão desenvolvendo o nível de consciência de vocês,
quando vocês estão trabalhando no consciente e quando vocês estão trabalhando no subconsciente. Como é que você sabe se o cara está trabalhando com o consciente ou com o subconsciente? Dá uma dica. Quando é que você sabe se um funcionário está te respondendo pensando ou está te respondendo automático? Alguém tem uma dica aí? Saber se a pessoa está pensando ou não? Tem uma dica aí, Antônio Carlos? Sei. Oi? O pessoal fala que eu faço a careta assim, né? Como é que é a careta assim, de vez em quando que eu faço? O Leandro fica fazendo piada. Badana que eu faço uma careta assim. O Tadeu fala que é porque eu tô processando, acessando o HD. Tá doendo, aí eu tô pensando, entendeu? A galera fica fazendo piada comigo assim, tá doendo, tô pensando. Observa o seguinte, tá lá o cozinheiro cortando cebola. Aí dá um talho no dedo. Ele tá consciente? Tá consciente, Antônio Carlos? Não. Tá fazendo no subconsciente. Automático. Então, o subconsciente é seu modo automático de viver. Tá claro isso para vocês? Quando você dirige, você pensa? Você pensa que está passando marcha? Agora eu vou pisar na embreagem. Modo automático de ser. Então, o que eu quero dizer? Modo consciente aprende. Quando você está na autoescola com o professor, se fudendo lá para botar a marcha, a embreagem, tá usando o consciente. Depois que aprendeu, entra para o subconsciente, o modo automático de agir. Beleza? Tranquilo para vocês? Então vocês vão começar a perceber os colaboradores de vocês quando eles estão trabalhando no subconsciente ou quando estão trabalhando no consciente. Por que eu gosto do Fernando? O Fernando mostra ser uma pessoa de muita consciência. Ele está muito presente, ele não faz simplesmente por fazer. Percebam isso, tá claro isso para vocês? Então ele não trabalha aqui no modo automático, tá bom? Então vamos lá. Nossos resultados são reflexos dos nossos paradigmas. Vocês sabem o que são paradigmas, galera? Quem sabe o que é paradigma? Alguém sabe o que é paradigma? Eu não. Quem não tem consciência do que seja paradigma está consciente de não saber o significado de paradigma. Entendeu? Consciência aí de paradigma. Beleza? Vocês sabem o que são paradigmas? Paradigma é um conjunto de crenças, de coisas que você acredita ser verdade. Vocês são programados para obterem sempre os mesmos resultados. Essa programação está no seu subconsciente. O que tecnicamente, me desculpe, fode vocês de alcançarem resultados fantásticos e eu estou aqui para trazer a liberdade de vocês? Eu mudo os paradigmas de vocês. Eu mudo a programação do seu subconsciente. Vocês começam a me aceitar e começam a perceber que o que eu ensino é verdade e o resultado, de fato, começa a aparecer. Então, eu trabalho direto nesse conjunto de crenças. E essas crenças estão aonde, gente? As crenças estão aonde? Vamos lá. Subconsciente. Estão no consciente ou no subconsciente? Consciente. As crenças estão aonde? No subconsciente. As crenças estão no subconsciente. É aquilo que você acredita, tá? É importante que você entenda onde a crença está. A crença está no seu subconsciente. Tá bom? Vou te falar o seguinte. Quem acha que ganhar dinheiro é difícil? Levanta a mão aí. Oi? Antônio Carlos, né? Quem mais? Quem acha que ganhar dinheiro é difícil? Tem mais alguém? Não é para falar bonitinho para agradar o chefe, não. Eu quero saber o que pensa mesmo. Quem acha que ganhar dinheiro é difícil, gente? Eu acho. Tem mais alguém que acha? Do grupo? É difícil. Você acha também, Miss? Quem te disse Acho. quem te disse que é difícil?
Quem me disse que é difícil? Quem te disse que é difícil? O meu subconsciente. Não, mas quem Me disse que é difícil. botou essa programação do seu subconsciente dizendo que é difícil? Eu mesma. Não foi você. Vocês vão ver. Vamos avançar. Nossos resultados são reflexos de nosso paradigma. Guarda isso no papel, tá bom? Guarda isso no papel. Nossos resultados são reflexos de nossos paradigmas, beleza? Em nossa idade, entre 0 a 6 anos de idade, você lembra que eu falei dos filhos na aula passada? Como nossos paradigmas são formados? A mente de uma criança, você tem as imagens que vão direto para o subconsciente, você tem as ideias que vão direto para o subconsciente, você tem os hábitos que vão direto. De 0 a 6 anos, você não tem consciência. Tudo o que você fala entra direto no subconsciente de uma criança. Entendeu? Agora, Mislene, você vai falar que eu sou chiquinho, como diz o... Eu tenho certeza que quando você era novinha, pequenininha, de 0 a 6 anos, chegava assim, mamãe, me dá um sorvete. Dá sorvete para você, menino? Tá achando que ganhar dinheiro é fácil? Ganhar dinheiro é difícil. Tá achando que você vai ter que trabalhar muito para ganhar dinheiro, Mislene? Você tá achando que ganhar dinheiro é fácil? Ganhar dinheiro é difícil. Você vai ver o quanto é difícil ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que o pai do Antônio Carlos, talvez em alguma coisa, educou o Antônio Carlos assim. Aí, como você não tem consciência, não tem capacidade de criticar, e o pai é uma pessoa que você respeita, você aceita aquilo como uma verdade. Aí você pega uma informação do seu pai ou da sua mãe que ganhar dinheiro é difícil e fica impregnado no teu subconsciente. Aí você pensa que ganhar dinheiro é difícil. E se você pensa que ganhar dinheiro é difícil, você está... Hein? Você está... Tô errada. Você está certa, porque você é o que você pensa. Certo! Você está entendendo? Então, filha, se quer continuar a ficar pobre, Antônio Carlos, continua pensando que ganhar dinheiro é difícil. Coitado, velho. Entendeu? Continua a pensar que ganhar dinheiro é difícil. Você é o que você pensa. Percebe? Tá entendendo? Eu tenho certeza. Antônio Carlos, conta aí hábitos do teu pai que ele falou para você. Vai lá no banco de memória, mando eu buscar lá na mente, no passado, coisas que teu pai falou de dificuldade de grana. Eu sei que tem. Dinheiro é suado, tem que ralar para ganhar. Aí, tá vendo? Você acorda às 5 da manhã para ir lá fazer o Ceasa, o Pedro Bino. Se fosse fácil, eu não levantava às 5 da manhã para fazer o Ceasa. Não, eu não acordo às 5 da manhã do Ceasa para fazer o Ceasa. Eu estou acordando às 5 da manhã para fazer o Ceasa porque o meu pessoal que está fazendo o Ceasa está lesando a empresa, botando um valor que a gente começou a desconfiar no custo que não era, e a gente foi lá para conferir. Eu não vou ficar a existência fazendo isso. Eu estava comentando. E por minha coincidência, eu conversei com o Rafael Itaguatinga, cada Ceasa desse estava dando a diferença de milão. Porra. Absurdo, hein? Entendeu? Então não é porque isso, é porque você é programado a achar que tem que ralar, o chefe está indo fazer o Ceasa. Aí isso reforça a sua crença. Eu não vou ficar fazendo o Ceasa. O que eu estou fazendo com o Marcos? Eu vou fazer o Ceasa esse mês, meta. A gente vai anotar a cadeia de todos os fornecedores. Aí vai estar lá o João do Mamão. João, e aí o Mamão, 20? Separa aí 20 caixas, que eu estou mandando 200 para o Ney para pagar. 20 vezes 10 caixas dá 200. Você está entendendo o que eu quero dizer? A gente está trabalhando com metas de credenciar a galera para que, independente da pessoa que venha fazer o Ceasa, a empresa não seja lesada e o custo de vocês não subam. Entendeu? Porque dependendo do cara que vai comprar, você vai ter essa distorção. E também pela coisa do pobre. O pobre não negocia. O dinheiro, ele não valoriza o dinheiro dele. Entendeu? Não é só roubalheiro. Então, tudo isso que você ensina, viu, Mislene? Aquilo que a tua mãe falou, tá pensando que vai pedir o sorvetinho? Então, galera, vocês querem montar os filhos de vocês. Quantos anos tem tua filha, ô Aloysio? 7.
Então, quer tornar tua filha uma fracassada? Eu não sei o que você falou para trás e o que falou fodeu. Já ficou fixo. Agora tem que você mudar a falando aí. programação. Então, se tua filha te pedir um sorvete, você falou, tá pensando que ganhar dinheiro é fácil? Ganhar dinheiro é difícil. Qual que é o nome dela? Beatriz. Ganhar dinheiro é difícil, Beatriz. Você tá achando? Ela pede aquela bonequinha. Vocês têm um ego gigante, né? Um bando de ogro com ego gigante, cheio de amor próprio, né? Em vez de falar que vocês são incompetentes pro filho e não sabem ganhar dinheiro, vocês preferem dizer pro filho de vocês que ganhar dinheiro é difícil. É verdade, viu? Aí o filho de vocês fica mais um miserável, que nem a vida de Maria lá, entendeu? Percebe o hábito? É porque vocês têm muito amor próprio, então vocês vão proteger a autoimagem. Em vez de você ter a humildade de chegar e falar, olha, eu não sabia ganhar dinheiro, estou aprendendo a ganhar dinheiro com o ET aqui agora, ele está me ensinando os conceitos de riqueza, mas meu filho, na sua idade eu não tive oportunidade, eu não tenho dinheiro para dar, mas ganhar dinheiro não é difícil, é porque o papai não sabia. A mamãe não sabia, não. Você fala que ganhar dinheiro é difícil, porque você não vai botar um atestado de incompetente, pregar o diploma de incompetente lá para o seu filho. Você está entendendo até onde o ego chega? Percebe ou não? Percebo, tá bem claro. Então isso fica fixo. Aí quando você chega, por que no morro só dá bandido? Por que no morro tem muito bandido? Contagem social. Não, tá lá o traficante se dando bem com a hormona cromada no cinturão. E tem um menino lá que nasceu vê o traficante com as mulheres no motão, tal, não sei o que. Aí o traficante chega, o garoto gosta do que é bom, vê o sucesso do traficante, ele não tem consciência. Aí o traficante chega pra ele, matar a polícia é bom. É assim que você cria um marginal. Aí isso fica fixo na mente dele. E ele acredita que matar a polícia é bom. Entendeu? Então isso fica fixo. Então esse conjunto dessas crenças que ficam fixos viram os seus paradigmas. Tá bom? As suas verdades. Beleza? Então, nossos paradigmas são formados de duas formas. Eu vou mostrar como são, geneticamente e ambientalmente. Você lembra da vidinha de Maria? Você bota o cara num ambiente ruim, ele vai se tornar um cara ruim. Você pega aquele cara que tem uma coisa boa e bota ele num ambiente bom, ele tende a melhorar. Então, seus paradigmas são herdados 50%. Dos nossos paradigmas vem da nossa mãe e 50% dos nossos paradigmas vem do nosso pai. Mas isso é 50%, como diz a Dilma, dos 50%. Então é 25% que eu estou falando. Você herda 25% dos paradigmas do seu pai, 25% dos paradigmas da sua mãe, isso dá 50%. Os outros 50% são formados no ambiente que você convive. Então, por mais que você pegue uma pessoa que seja extremamente boa, e bote ela em péssimas condições de ambiente, é muito difícil que essa pessoa não herde paradigmas, crenças ruins, tá? Por isso que eu falo do contágio social. E nós já nascemos programados, vocês acham que não? Eu falei do DNAzinho da droga, do alcoolismo, de tudo. Isso já vem herdado pelo DNA dos pais de vocês, que vem herdado do DNA do avô de vocês, que vem herdado do DNA do bisavô de vocês, que vem herdado do DNA do tataravô de vocês. Então, uma crença, um paradigma, segundo Harvard, tá? Ele vem na sua mente e ele reflete até 4 gerações. Então, porra, para tu tirar da tua família a crença de que de ganhar dinheiro é ralado, Antônio Carlos, tem que ser tu programando na cabeça da tua filha, a tua filha da tua neta e a tua neta da tua bisneta, entendeu? Para ela começar a imaginar que ganhar dinheiro não é difícil. Que ela pode ser uma trader de banco e trabalhar só de segunda a sexta e ganhar milhões, como existem milhões de pessoas fazendo isso, e ser milionária e trabalhar de segunda a sexta. Entendeu? Eu gosto da atividade de alimentação porque eu me identifiquei com ela.
Eu acho uma atividade extremamente ralada. Eu identifiquei com ela. E ela me permite eu ter contágio com a galera da mais ralé e eu consigo ajudar essas pessoas. Eu não tenho um propósito de me tornar... Eu quero ser um cara rico, mas eu não tenho... O que é a riqueza para mim? Ajudar as pessoas. A riqueza para mim está em ajudar as pessoas e tirarem as pessoas do estado de miséria. Não vai ser numa operação de trader que eu vou conseguir fazer isso. Então eu me identifico com isso. Entendeu? Então, essas ideias, imagens e hábitos ficam fixos na mente da pessoa. Como essas informações chegam até nós? Através dos nossos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Gente, vocês já foram para a Ásia? Tu já viram? Olha o que é paradigma. Tu já viram o que nego come lá? Na televisão, né? Você vai na Tailândia, nega adora comer inseto. Quem disse que comer inseto é ruim? Na Tailândia foi programado a dizer que é bom. Dizem que grilo tem gosto de camarão. Sabia? Eu nunca provei. Isso tudo é paradigma. Na Tailândia, grilo é sucesso total. Tá? Então você tem as 5 antenas do consciente e você tem os paradigmas. Então, olha só, nós somos programados pelos nossos 5 sentidos para sempre conseguirmos os mesmos resultados. Entenderam ou não? Os 5 sentidos de vocês faz. Por isso que eu falo que nós somos seres de hábitos. Eu estava conversando com o Renatão e falando, Renatão, você quer mudar de vida? Mas me diz uma coisa, você está mudando os seus hábitos ou você só está mudando a cor da camisa do time de 3ª divisão que você está jogando? Aí ele começou a pensar, eu acho que eu só estou mudando a cor da camisa do time que eu estou jogando. Mas eu estou continuando jogando na 3ª divisão. Eu falei, então você não vai ter resultado diferente. São os seus hábitos que determinam os seus resultados. Não é o que você pensa. Lembra lá, pensamento gera sentimento, que sentimento gera ação e ação gera resultado. Tá bom? Então vamos lá. Só que onde é que está o pulo do negócio? Tá bom? Você pensa de acordo com aquilo que você acredita. Quem acredita em Deus aí? Levanta a mão. Quem acredita em Deus? Cara, tudo mané. 4 manés aí. 5. Todo mundo acredita em Deus? Um bando de tolão. Gente, Deus não existe. Não existe. Existe não. Que papo que Deus existe? Se Deus existisse, a gente não tava nesse mundo de maldade. Ah, chefe, já conheço já essa sua conversa. Conhece, né? É que não vale com você. Mas o que eu quero dizer para vocês, se eu ficar falando mal de Deus aqui para vocês, só como um teste, estou dando um exemplo, você não aceita, porque você pensa em cima daquilo que você acredita. Tá claro isso para vocês? O paradigma é uma coisa tão forte que se eu for numa crença religiosa de vocês a fundo, nego sai para me dar uma porrada. Sai do computador querendo me dar uma porrada. Se eu falar mais pesado de Deus aqui, não é Deus que vai me dar uma porrada, não, é vocês. Entendeu? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então vocês pensam de acordo com aquilo que vocês acreditam. Então vamos desenvolver a sequência. A crença religiosa ela é maravilhosa disso, para a gente trabalhar essa questão do subconsciente como exemplo. Então, se você acredita que Deus existe, você pensa como se Deus existisse. Então você sente que Deus existe. Então, se você pensa, se você acredita em X, você pensa como X e você age. Suas ações vão ser X. E os seus resultados vão ser X. Tá claro isso para vocês? Entendeu ou não? Agora você... Então, cara, se eu quiser mudar, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar, gente? Se eu quiser obter resultado diferente, o que eu preciso mudar, gente? Vamos lá. O que eu preciso mudar?
Oi? Se eu mudar você mesmo? A coisa que você precisa ver é o seguinte: as pessoas desejam resultados diferentes, mas não mudam A conduta. o que elas acreditam. Os hábitos, né, não? Os hábitos geram os resultados. Mas a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: o que fazer para mudarmos os nossos resultados? Você vai começar a querer um resultado diferente. Então, quando você passa a desejar um resultado diferente, entendeu? Você começa a criar uma imagem de um resultado diferente. Então, é importante que vocês comecem a fazer um exercício e identificar o que vocês veem em vocês que te limita, tá? Eu falo o seguinte, uma coisa que eu fiz assim, eu falo com os meus clientes, com os meus alunos, com o grupo de empreendedor é o seguinte: cara, se tu tá tendo o mesmo resultado, percebe o seguinte, é porque esse teu resultado é gerado por um padrão de comportamento. O que você precisa mudar? O padrão de comportamento. Mas o cara não muda o padrão de comportamento porque ele não pensa diferente. Você vai começar a conseguir mudar teus resultados quando você começar a pensar diferente. E o que é pensar diferente, galera? É pensar o domingo como uma segunda. É pensar um sábado como uma terça. Isso é pensar diferente. Agora, vocês são programados, eu não sei quem botou na cabeça de vocês, isso é um paradigma, que o domingo é um dia especial, que o sábado é um dia especial. Existe uma convivência social que sábado é um bom dia para você ir para o cinema, que domingo é um bom dia para ir para o cinema. Engraçado que os descontos tem na segunda e na terça, geralmente. Então, esses dias que são especiais, as pessoas botam essas crenças para vocês, aí você vê 95% da população no ciclo do frango assado. 95 não, perdão. 99. Acorda, toma banho, desayuna, vai trabalhar e assiste televisão. Acorda, toma banho, desayuna, vai trabalhar e assiste televisão. Isso é a massa. Então, se você parar para perceber o seguinte, cara, eu estou agindo que nem a massa. Acordo, desajuno, tomo banho, vou trabalhar e assisto televisão. Se eu ajo que nem a massa, eu vou estar que nem a massa. Vou ter o resultado da massa. Eu tive um treinamento com um cara que chama-se Sandy Jadeja. Esse cara é indiano, né? Ele fala que as classes sociais, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Eles falam que o que vocês acham que são as pessoas milionárias, bilionárias, vocês não têm noção. Existe uma classe social acima dessa galera que define o futuro da humanidade. E que ele senta e conversa com essas pessoas em matéria de finanças. Entendeu? Vocês são conduzidos que nem marionete e são conduzidos num sistema financeiro para acreditar que as coisas são assim. Eu vou querer que vocês assistam, vocês me cobrem um filme, que eu vou falar um filme de crença, vocês assistam no Netflix, quem tem, tu vai ver o que é dinheiro, para quem que você trabalha. Vocês trabalham para um bando de nego lá que está lá em Wall Street, que criou esse conceito e vocês estão nesse sistema. Tá? Então, vamos lá. Você começa a pensar como Y, tá bom? E você precisa fixar esse novo. Vamos falar de grana. Felipe, você não tem que se imaginar ganhando o que você ganha. Você tem que se imaginar ganhando já com a meta. Você tá entendendo? Sim. A Misley já tem que se imaginar ganhando. Se o cara chegar aí e falar, pô, tu tá doidão, tu nem tá ganhando isso, o dinheiro só não chegou, peraí que tá vindo. Você tem que se imaginar. Ele não chegou, você é o que você pensa. Eu vou dar um exemplo. Bob Proctor. Hã? Exatamente. Bob Proctor. Exatamente.
Eu vou falar uma coisa. Marcão, você tá comigo há quanto tempo? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Vai entrar em março. 5 meses. Você se lembra quando eu te falava um monte de coisa que tu não entendia porra nenhuma e que você falou que seu sonho era ganhar 6 mil? Lembro. Lembra disso? Lembro. A gente vai abrir mais 2 casas e quanto é que você vai ganhar? 6 mil. Em quanto tempo? Em menos de um ano. Você é o que você pensa. Você já mostrou para eles a escala da empresa? Já. Ágil? Oi? Do contágio social? Já. Eu pretendo em um ano, pelo menos, estar ganhando 8. Já esqueci a meta de 6, já aumentei para 8. Uhum. Já esqueci 6 casas de 7, já estou pensando na 10ª. Então, qual que é o meu propósito contigo? Te ensinar o que você não sabe para você chegar nisso. Perceba uma coisa. O Paulo Vieira ele tem uma frase que é fantástica. Ele fala, o que eu tenho é pelo que eu sei. O que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Vocês precisam perceber que as pessoas que ganham mais dinheiro é porque elas sabem alguma coisa que você não sabe. Alô? É só isso. E ainda vou dizer mais. Quando eu entrei na empresa para fazer pizza na água mineral e ganhava uma diária de R$ 150 por dia. Era 300 por semana, era 1.200 por mês. Em um mês, o meu salário foi para 2. Depois de um mês, depois do segundo mês, meu salário foi para 4. Eu estou indo para o meu 6º, 5º mês, com 6 em abril, em maio, até maio eu devo estar ganhando 6. Então, até o final do ano, eu vou chegar na meta dos 8 no ano, se Deus quiser e o Eduardo me ajudar, porque Deus sou eu. Eu acredito em mim antes de acreditar nele. Não é que eu não acredito em Deus, eu acredito na natureza, a força da natureza, né? Mas daqui para o fim do ano, se eu não estiver ganhando 8 mil, vou fazer que nem o chefe, se eu não estiver ganhando 8 mil daqui para o fim do ano, eu vou matar vocês, todos aí que estão aí, todos, porque vocês que me ajudam a crescer. Tá bom? Então você fixa uma imagem na mente, tá bom? Emagrecer, gigante. Vou te passar a dieta do chá verde que eu tava fazendo aqui no intervalo. Pra tu também, Eduardo. Relaxa aí. Deixa eu só terminar o treinamento que eu vou passar a dieta do suco verde aqui que eu tô fazendo aqui em casa. Deixa só para não perder. Então você começa a fixar a nova imagem, o sonho que você quer. Vocês têm que fixar. Cara, fixar e botar foto. Bota naqueles lugares que você mais... Todo mundo escova os dentes, né? Então é o seguinte, escova os dentes, bota aquela imagem de empresário daquilo que você quer ser. Sempre se bombardeia com isso, tá bom? Tá? Então você fixa essa nova imagem, tá bom? Então você vai começar a ter conflito existencial lá, porque aquela imagem entra no subconsciente. O seu subconsciente, lembra, ele não sabe o que é real e o que é imaginação, ele não diferencia. Tu pode estar fudido, velho. Cara, já tô ganhando. Imagina que você fecha os olhos, você se sente andando numa Ferrari, com ventão, conversível. A sua mente é capaz de imaginar, seu corpo é capaz de sentir, bastando você fechando os olhos e sentindo isso. O seu subconsciente não sabe a diferença do que é real e imaginação. Tá bom? Isso é pra doido, gente. Mas não importa. Isso aqui é pra doido. Entendeu? Os normais estão na massa. Eu também não ligo, não. Tá bom? Então, o seu corpo começa a sentir diferença. Tá? Aí, o que ocorre? Aí chega a tua mente, teu subconsciente que está acostumado com aquela programação. Isso não vai dar certo. Isso é viagem do ET. O ET tá falando merda. Vê. Tá maluco? Eu vou chegar em 4 mil? Não vou chegar em 4 mil no DNIT nunca. Porque lá é muito difícil, estou chegando em 7. Agora, observa uma coisa, hein, Antônio Carlos? Não entrou rede social. O bacalhau já fez você fechar em quase 8, estava fazendo 5. O Marcos pode te mostrar o histórico de sexta-feira.
a gente não entrou com os festivais, mas o cara, isso é impossível. Aí tu vai criando um monte de coisa para você desistir. São os seus paradigmas. E o que é a barreira do terror, galera? O que é a barreira do terror? São os seus medos. Quando você ultrapassar isso, qual é a barreira de terror? São os seus medos. Quando você vence os seus medos, você chega no resultado. Tá bom? Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: o medo não existe, o medo só está na tua mente. Sabe qual é o maior medo? O maior medo que as pessoas têm? Um medo bobo, o medo de fracassar. O fracasso faz parte da vida. O medo de fracassar. O medo, a preocupação com a autoimagem de chegar, cara, eu não fui capaz. O que as pessoas vão pensar de mim? Isso tudo é teu ego te impedindo de chegar e ser um sucesso, tá? Então, a barreira do terror são os seus medos. Percebam o que são os medos e até onde os teus medos te levam, tá? Então, aí vocês agora, com esse treinamento, vocês têm duas escolhas. Ou a ignorância, que te leva à dúvida, ao medo, à ansiedade, mal-estar e à depressão, ou o conhecimento, que te leva ao entendimento, à fé, o desejo, bem-estar e aceleração. Tá? Então, lembra o seguinte aqui, você tem crença, a crença gera um pensamento, o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera ação, e a ação gera um resultado, cara. A crença está antes ali do que você pensa. Você lembra que eu só mostrei os 4 primeiros? Aquilo que você acredita. Cara, você lembra do Henry Ford? Ah, ganhar dinheiro é difícil? Então você está certo, ganhar dinheiro é difícil. O Brasil sempre vai ser paizinho? Então você está certo, o Brasil sempre vai ser paizinho. Entendeu? Ah, todo brasileiro é corrupto, então você está certo. Você está certo. Todo brasileiro é ladrão. Entendeu? Na política só tem todo político é safado, então você está certo, todo político é safado. Tá? Então, observem uma coisa, que suas crenças influenciam seus pensamentos. Presta muita atenção nisso aqui, que isso é muito top, galera. Seus pensamentos influem seus relacionamentos. Seus relacionamentos influenciam os seus sentimentos. Tu já viu aquela mulher que nunca casou, Miss Lane? Sabe a mulher que nunca casou? É. Porque todo homem trai. Eu acho que isso você não deve ter amiga assim. A mulher nunca casa porque todo homem trai. Hã? Conheço uma pessoa assim. Então você fala, você está certa. Se você acha que todo homem trai, você está certo. Agora eu posso dizer uma coisa. Eu já fui gaiado e nunca traí minha mulher. Entendeu? Só não tive fusca, que nem o Marcão. Mas chifre eu já tive, entendeu? E nunca traí a minha esposa. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Suas crenças influenciam os seus pensamentos. Se a mulher acredita que todo homem trai, ela está certa. Então os pensamentos influenciam os relacionamentos. Seus relacionamentos influenciam os seus sentimentos. E seus sentimentos influenciam as suas ações. Agora, olha, presta atenção na coisa dos filhos, tá? Suas ações influenciam tudo à sua volta. Vocês estão numa rede, vocês não estão sós. Então, a sua ação de falar para sua filha que ganhar dinheiro é difícil influencia a sua filha, influencia tudo que está à sua volta. Tranquilo? Então, o estado mental define tudo. Vocês têm que observar o estado mental de vocês. O estado mental define, a saúde mental define. Então, eu digo que o resultado é foco 90% nas pessoas, foco 90% no estado mental das pessoas. Exemplo. Eu dou a Alba, confeiteira desligada. Isso aqui é um exemplo que... Mas a gente já tem exemplos novos, o Fernando. Você vê os resultados do Fernando. Tá? Então, vou repetir. Bônus, todos nós temos um crânio. Do mesmo tamanho, mentes de mesma capacidade, porque alguns brilham com tanta genialidade
e outros têm uma vida com tanta dor, sofrimento, tensão, estresse e demais mazelas. Você pode receber até estímulos externos, mas acreditar. Observe que todas as experiências que vocês estão sentindo são geradas na sua mente, logo são internas. A alegria, sofrimento, tristeza, estado de miséria começa na sua mente. Pode até se refletir no seu corpo e nas roupas que você veste, mas começou na sua mente. Você é o que você pensa. Apesar de receber estímulos externos, acreditar que o que está sentindo é externo é um erro fatal. Tome consciência de que a qualidade da sua vida é de inteira responsabilidade sua e de mais ninguém. Princípio da autorresponsabilidade. Sua vida é criação sua e de mais ninguém. Por isso que muitos não mudam suas vidas, pois se vitimizam e acham que fazem parte de um processo. Tá? Observe o alimento que você dá para a sua mente. Se você começar a dar alimentos bons para a sua mente, você vai ter uma vida muito mais tranquila. Se não der, ninguém se importa. Apesar de receber estímulos externos, acreditar que o que está sentindo é externo é um erro fatal. Tá? O que acharam? Fase 2. Bom demais. Bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero, estou empolgado. Peguei o finalzinho, mas eu já peguei todos os treinamentos. Eu estou empolgado porque... Eu vou te confessar aqui. Estou terminando de ler o edital, chefe. Estou na página 84, daqui para a noite eu termino. Mas depois eu quero dar uma lida lá. Mas o Leandro não seguiu o propósito, ele está sem a documentação da nutricionista. E qual que foi a estratégia que a gente fez? Eu podia focar no problema, que é... Qual que é o problema? É xingar o Leandro de tudo quanto é nome, entendeu? Ou focar na solução. Eu falei, cara, vamos mandar a proposta com o último valor, baixando um pouquinho, vamos correr atrás da documentação na segunda-feira e pedir, pelo amor de Deus, para ver se o pessoal do CRN libera a documentação para a gente até quarta. E posso te falar? Ah. Eu parei exatamente onde você está falando aí no edital. Uhum. Se tiver faltando alguma documentação que não seja o valor da proposta, pode ser acrescentada posteriormente. Eu li exatamente, estava parando por aí. Tá? Eu estou no item 10. Nós vamos mandar, então. A gente vai mandar, eu mandei já cadastrar a proposta no CICAF, vou estar lá amanhã, segunda-feira cedo. A gente vai cadastrar o valor da proposta com 5 centavos a menos do final e vamos esperar. Porque essa certificação do CRN para a empresa de MEI é muito difícil. Ou esse edital já está preparado para alguém, ou muito provavelmente eles vão sair desclassificando. Mas eu acho que o edital foi copiado. A gente vai fazer, eu vou mandar o Leandro correr atrás da documentação no CRN e pedir para o cara nos ajudar. Entendeu? É. Deixa eu só interromper. Quer que eu corra atrás com ele nisso aí? Segunda-feira, o que tem de folhagem dá para o Ney fazer sozinho. Mas segunda-feira não é o... Só folhagem.